Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Bíblia de Fato. Como servos de Deus, entendemos através das Sagradas Escrituras que Cristo nos pôs ou nos incumbiu para a defesa do Evangelho, sabendo que por outras intenções, pessoas também pregam, ensinam e são teólogos conhecedores da palavra de Deus. Mas a exortação bíblica é que temos que ter cuidado. Qual é o fundamento que nós estamos postos? E sabendo que o fundamento da fé cristã já está colocado e estabelecido, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é pedra de esquina e pedra angular, sustentador, autor e consumador da nossa fé, o qual tem a autoridade dos bispos, a autoridade da igreja, é a cabeça do corpo, que edifica e concede os ministérios, distribuindo através do seu espírito os dons para o que for útil, segundo a sua própria vontade. Nós que somos um ajuntamento chamado por Cristo de sal da terra, luz do mundo, temos a incumbência de glorificar a Cristo em tudo aquilo que a gente faz, anunciar o ide do Senhor para a salvação e a reconciliação do mundo, edificar a igreja através do ensino e cuidar das suas necessidades nesta vida. Considerando tudo isso e a obra de Deus aqui na terra, a nossa expectativa é nos conservarmos em Cristo até que o nosso corpo mortal se revista daquilo que é imortal. Porém, Deus também nos levantou para que juntos nós possamos caminhar nesta comunhão em Cristo Jesus, e para isso nós devemos consolar uns aos outros com a consolação com que somos consolados de Deus. E os ataques contra as Sagradas Escrituras trazem morte espiritual para o povo através das heresias. O próprio Deus testifica que o seu povo perece porque lhe falta conhecimento. E nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, de doutrinas de demônios, de coisas sutis que estão de forma sorrateira adentrando no meio do povo de Deus, o relativismo bíblico, a teologia liberal e tudo aquilo que, através da própria Bíblia Sagrada, quer ganhar os corações daqueles que têm temor de Deus a fim de trazer destruição. É por isso que neste vídeo nós iremos falar um pouco sobre o conceito de relativismo bíblico, que é tudo aquilo que combate as verdades e os valores absolutos que unificam o povo de Deus em uma coletividade, distribuindo assim agora a interpretação bíblica de acordo com a vontade de uma pessoa ou de um grupo de acordo com os seus interesses. Sempre houve elementos da própria parte de Deus que identificam os indivíduos universalmente. O objetivo de Deus é ter comunhão, é unir e trazer o seu povo para cada vez mais perto de sua presença, para que esses possam ser as testemunhas do Deus criador de todas as coisas. O relativismo, ou seja, escolher aquilo que lhe interessa, escolher uma parte, interpretar da maneira que lhe convém aquilo que é de Deus, traz um enfraquecimento do povo de Deus e promove um esfriamento espiritual daqueles que esperam em Cristo e têm nele a sua esperança. Muitas vezes ferindo princípios bíblicos como a ressurreição, a existência de Cristo, a divindade de Cristo, a Trindade Santa, a santificação, uma vida de temor a Deus, e inserindo o hedonismo, o materialismo, negando a eficácia da palavra e do poder de Deus, inserindo as hostes espirituais da maldade num contexto de criação e como se o inimigo fosse o coautor da salvação. Por isso, eu desejo que você fique conosco até o final, pois nós iremos tratar biblicamente como resistir e combater a esse mal que é o relativismo bíblico. A própria origem do homem, a sua queda e a sua redenção nos identifica uns com os outros, promovendo essa unificação e apontando para o Deus da criação. Em Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já na queda, em Gênesis capítulo 3, o homem caiu
E essa inclinação, essa natureza agora herdada por conta do pecado, é transferida para toda a humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um que não peque, não há um sequer. Todos foram encerrados debaixo do pecado para que todos necessitem da misericórdia de Deus. O próprio plano de salvação também mostra essa unificação e no final do juízo a distinção daqueles que irão para o inferno e daqueles que irão para os céus. Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz que e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. São três elementos, a criação, a queda e a redenção, que unificam os homens em um plano, em um propósito. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O relativismo bíblico ele vem de encontro a tudo isso, deixando que o homem, de forma individual, interprete a sua própria verdade acerca de Deus e do seu plano, e muito disso traz prisões eternas para os próprios homens, porque eles escondem de si, segundo o seu bel desejo e prazer, a verdade de Deus. Exclui ensinamentos que são fundamentos para a própria salvação, se perdendo no meio do caminho. Deus tem os seus elementos que unificam a história humana. E o interessante é que tanto Cristo como Paulo, João e Pedro disseram que na ausência deles se introduziriam no meio de vós pessoas que seriam usadas por espíritos de engano para trazer heresias de perdição, porque do coração do homem procedem todos os maus pensamentos. A atitude de um verdadeiro cristão é ter comunhão com as Sagradas Escrituras todos os dias de sua vida e buscar, através das regras que devem ser aplicadas através da ciência da interpretação, buscar com que a Bíblia Sagrada fale ao nosso coração segundo a sua própria mensagem sem mistura. Para isso, aquele que ensina deve dedicar-se ao ensino. Aquele que é o leitor assíduo da palavra de Deus deve fazer isso com oração e com amor, a fim de proteger a sua própria alma. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, ele disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, pois fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Persiste em ler, exortar e ensinar. Em dias de tempos trabalhosos, é preciso a perseverança. Perseverança contra aqueles que resistem, contra aqueles que querem interpretar a Bíblia segundo a sua própria visão e mostrar, através da autoridade da palavra e da unção do Espírito, que a verdade está de pé. A verdade de Deus é a revelação em movimento desde a sua criação. Em João 17:17, o texto diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Desde que o Senhor disse, haja luz, essa verdade está estabelecida, e aqueles que, por meio de suas alianças, das alianças do Deus Todo-Poderoso, andam conforme a sua lei moral, conservam em si essa verdade que os salvará na hora da redenção. No relacionamento com Adão, Deus disse, de toda árvore do jardim você pode comer, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podereis comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrendo morrereis. E quando Adão caiu junto com sua esposa, o Senhor disse a Adão, Adão, maldita é a terra por causa de ti. A graça e a misericórdia de Deus não escondeu a verdade de Adão, ensinou e explicou a verdade a ele, e também a sua misericórdia e bondade aplacou a ira naquele presente momento e sacrificou o primeiro animal dizendo, eu tenho um plano. E esse plano de Deus está estabelecido sobre a terra como uma grande verdade para a reconciliação do Senhor com toda a sua criação. O próprio ato da criação, que nos unifica juntamente com Deus, revela essa verdade de Deus bem nesse momento. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que no princípio era o verbo. O verbo aqui é a palavra, é o logos, é a verdade. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele
nada do que foi feito se fez. Esse mesmo Cristo, que dentro do seu plano estava a revelar-se na expressa imagem da sua pessoa como um ser humano aqui na Terra, 100% homem e 100% Deus, mostrou a sua intenção de o homem conhecer toda a sua revelação, toda a sua verdade, através de Cristo. Então a verdade estava bem no início dizendo: vocês são criação minha. E a criação de Deus se perdeu e ele foi em busca de sua criação para tornar e renovar essa comunhão. O Senhor demonstrou esse desejo mostrando para os homens registrar essa palavra através da inspiração e que o povo de Israel deveria ser a primeira testemunha sobre a terra da aliança de Deus com o seu povo. Aliança essa cujos benefícios são conservados através da fidelidade. Em Êxodo capítulo 34, versículo 27, o Senhor diz a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. O testemunho da palavra de Deus, o testemunho da verdade, está dizendo para Israel: ande conforme esta palavra, porque a bênção, a unificação, a salvação, a comunhão que transpassará esta vida mortal, ela se cumprirá. Até que Cristo Jesus veio, o caminho, a verdade e a vida, e disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O relativismo bíblico, ele simplesmente prega isso, que existem outras verdades, que a verdade pode ser melhor explicada, que a verdade pode ser dividida em segmentos, em visões, em teologias diferenciadas, que o que Deus disse não é bem assim. Doutrina de demônio da serpente falando com Eva. Espíritos enganadores. Precisamos considerar que a moderação é um ensinamento muito importante dentro das Sagradas Escrituras. Quando nós buscamos o conhecimento de Deus, o nosso intuito é deixar Deus revelar-se para nós. Porém, algumas pessoas, por causa do próprio conhecimento, se transformam em pessoas soberbas, achando agora que pode até dar palpites no trabalhar do próprio Deus Todo-Poderoso. Lembro-me de Paulo escrevendo aos Romanos, quando diz caco entre outros cacos de barro. Poderia o barro dizer ao que o formou: o que fazes? Porque Deus tem poder para sujeitar a si todas as coisas. Mas Deus é quem sabe trabalhar. E aquilo que o nosso entendimento não alcança, só em parte conhece, apenas quando ele se manifestar, aquilo que é em parte será aniquilado e passaremos a conhecer. Deus requereu do homem a obediência pelo fato de os direitos autorais da criação do homem serem de Deus. Deus criou o homem, o pôs no jardim, lhe deu incumbências e disse: é aqui o seu limite. É aqui que você vive e vive uma vida de temor, também de forma voluntária, feliz e de forma plenamente santificada. O Deus que revela a verdade absoluta, o Deus que estabelece e que cria, aquele que causa a existência, ele é o promotor desta verdade, ele é aquele que firma essa verdade, ele é o autor e o consumador, o alfa e ômega da criação e da redenção. E por isso, aqueles que são sacerdotes do Altíssimo precisam conservar os princípios da palavra de Deus. Os mandamentos de Deus são a verdade atemporal, moral e absoluta. As leis morais de Deus foram estabelecidas pelo Senhor e o homem que por elas viver, o homem que por elas andar, que escolher aquilo que é direito e aquilo que é correto, viverá eternamente. O próprio deserto, depois da libertação dos hebreus do Egito, demonstrou isso. De forma punitiva, aqueles que não perseveraram na fé em obedecer a Deus pereceram todos no deserto. Mas aqueles que tiveram um outro espírito, o espírito de excelência, o espírito de ânimo, puderam herdar a terra que Deus havia prometido. Essa autoridade de cobrar a obediência fez com que os imperativos de Deus se revelassem, como por exemplo a Noé. Noé entra na arca, porque o propósito era salvar. Como Deus também fala com Abrão: Abrão, sai da tua terra, sai dos teus parentes e vai. Esse imperativo de Deus garantia ao homem conhecer essa aliança, ter o dever de andar conforme essa aliança e usufruir dos benefícios e da colheita daqueles que permanecem firmes
aos preceitos da aliança. O próprio Deus é quem estabelece esses princípios. No Salmo 119, o verso 142, o texto diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. O relativismo da pós-modernidade tem como principal característica não apenas o aspecto temporal, mas o aspecto conceitual daquilo que foi transformado em aquilo que é verdade absoluta para uma coletividade andar conforme ela, para agora um conceito mais subjetivo, em que cada um ou cada pequeno grupo absorve essa verdade, transformando ela segundo um pensamento indutivo e subjetivo daquilo que pode ser, através de influências externas, rompendo da interpretação coletiva e universal para a interpretação pessoal. É aquela frase: eu vejo assim, eu não sei você. Eu interpreto assim, eu não sei você. E por isso surgem coisas: quem é você para julgar o modo como eu penso? E esse ecumenismo, essa junção de doutrinas e de pensamentos, faz com que esse relativismo ganhe força no meio do povo de Deus e pessoas vendam até a sua linguagem para uma linguagem politicamente correta, para andar em conformidade àquilo que traz comodidade para o povo. Por isso, nos nossos dias, os valores absolutos estão ultrapassados. Hoje agora, a tentativa é ressignificar aquilo que estava estabelecido pelo próprio Deus, e essa ressignificação faz com que surjam grupos novos, grupos diferenciados, e o maior problema desses grupos é tolerância ao pecado, tolerância àquilo que abomina ao Senhor, negando a eficácia da palavra de Deus, cumprindo-se a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Por isso, meu amado irmão, ministro do Senhor, pastor, pregador do Senhor, no vídeo anterior nós falamos sobre o conceito de relativismo e alguns tipos de relativismo. No vídeo posterior, nós iremos tratar de forma mais cirúrgica de quem você tem aprendido a palavra. Você tem guardado a palavra de Deus pura e sadia como ela é? Ainda existe coragem e ousadia nos seus lábios para honrar aquilo que for escrito, respeitando o autor espiritual, respeitando o autor humano das Sagradas Escrituras? A cultura líquida deu lugar a buscar um conhecimento que fere até os fatos históricos, influencia a ética, a conduta e a moral, e as pessoas vão indo de mal a pior, descendo no seu ralo da sabotagem dentro do cristianismo. Mestres, professores, pastores, teólogos liberais, pessoas com linguagem do politicamente correto, o materialismo e agora a bênção de Deus comprada, a busca do sucesso e da fama, tem feito com que muitas pessoas fiquem enfraquecidas na fé e deixem de olhar para o autor e consumador, que é o nosso Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Espere os próximos vídeos, pois nós trataremos de forma mais pontual essa questão de a nossa posição em expor as Sagradas Escrituras. De quem temos aprendido, como nós temos aprendido. Seja inscrito no canal Bíblia de Fato e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.